E a gente volta aqui para o Conexão Saúde, a gente volta para o quadro mais filosófico, delicioso, culinário da TV Cultura Paulista. E é com ele, chefe Chico Olive. Obrigado. Seja muito bem-vindo, chefe. Vocês estão percebendo que nós estamos aqui à vontade no Espaço Livre hoje. Exatamente. Para um bate-papo. Hoje não tem culinária, é isso? Hoje é papo sobre a evolução dos homens e da humanidade nos grandes centros que viraram cidades através do comércio das coisas. Porque é legal a gente também não só passar receita, que é aquele batidão, né? A gente falar um pouco também sobre a história, geografia, cultura das comidas e do comércio no mundo inteiro. O homem, basicamente, era nômade, né? Ele ia atrás do seu alimento. Então, ele ficava cigano, né? Atrás da caça, atrás da água, atrás do vegetal, da fruta. E com o crescimento dessas sociedades, a proliferação, né? Graças ao aquecimento global, né? Porque se não fosse isso, o homem estava preso até hoje nos vikings lá na Europa. Se bem que já hoje se prova que existiam sociedades em continentes antes da Pangeia, né? De separação dos continentes, que já existiam sociedades diferentes e tão ligadas quanto hoje, né, naquele tempo. Mas o grande comércio, atrás de rios, terrenos que são de produção, bons para produção, eles foram criando esses grandes centros, né? Lembra do senhor feudal, que ele tinha as pessoas em volta e trabalhava a terra dele, e aí gerou o comércio em si. A colonização, busca de novas terras. Os produtos, a tecnologia da época. As questões das especiarias, né? Exatamente. Então vinha da Ásia pólvora, seda, basicamente, os corantes, essas coisas também com influência da Índia. E depois desse comércio até a África e também para o norte da Europa, Istambul, por ter uma localização privilegiada, virou esse grande supermercado, esse grande comércio, né, do varejo. Permuta mundial. E dá-se também a facilidade dos fenícios, antigos fenícios, os libaneses, né, o pessoal do Oriente Médio, em específico o libanês, de lidar com os negócios, né? Você vê hoje, né, minha lojinha, né? Minha lojinha. E é isso. E aí, depois de criar Istambul, virou um grande centro, a antiga Constantinopla, que de lá saíam todas as especiarias e a pólvora, a seda também que vinha da China e também algumas coisas que vinham da Europa, né, um pouco mais desenvolvida tecnologicamente, para ir também para o Oriente Médio e tal. E foi se criando, né, comércios, cidades, e a gente chegou aonde a gente está hoje. Mas a gente não pode esquecer que, antes de tudo, o homem ou plantava ou, né, tinha criação, né, que sobrevivia do leite, da carne e dos vegetais e legumes que tinham ali na região, as frutas também, né, muito importantes. Depois eles foram conseguindo fazer o comércio, a tâmara que vinha da África, o mirtilho que descia do norte, e aí foi criando essa globalização desde aquela época. E hoje a gente tem safras de frutas o ano inteiro, você vê morango tem o ano inteiro, melancia tem o ano inteiro, então não nada mais é sazonal. Eles encontraram a forma ideal de ainda mais controlar as lavouras, né? Geneticamente, para deixar mais forte. Lembra que a gente falou do glúten, por que tem tanto glúten hoje, né? Então é isso, falar um pouquinho sobre esse início desse comércio, Pri, para hoje entender o que a gente está passando. E Chico, me conta, o que não pode faltar na sua cozinha dessas especiarias, de toda essa cultura que a gente, né, carrega, né, dos nossos ancestrais, do nosso passado? O que hoje precisa? Você acha que é necessário para a gente ter uma alimentação mais saborosa? O que tem na cozinha do chefe Chico, gente? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, porque ela é muito fácil para mim. Antigamente o sal usava para conservar as carnes, que não tinha refrigeração.
Você imagina que eram postas carnes na sela do cavalo, cruas, para salgar e virar o charque. Então, das especiarias todas que você pode imaginar, fechar o olho e dar a iguaria mais fina, eu acho nada é como sal. Sal, Sal é o sabor. É o sabor, porque a principal. doçura você consegue dar através de uma fruta, de uma gordura condimentada, né? O sal não. O sal, e vou te falar, a maioria dos cortes de carne, só sal. Maioria. Você não precisa de tempero, né? Verdura, sal, doce, sal para realçar o açúcar. Então acho que o sal, e legal também falar, tocando nisso, que os sals que são produzidos no Brasil, extraídos, né? Porque não se produz, extrai do mar, são um dos melhores sais assim do mundo, porque são ricos em fonte de mineral, enfim. E quanto mais novo, mais vivo, melhor. O problema é o iodo, né, que se coloca, que é diferente da flor de sal, que é um sal mais bruto, mais natural. Coisa boa, chefe Chico Olive aqui com a gente. Chefe, mais alguma questão que você queira deixar aqui no seu quadro? A gente tem aqui um finalzinho, né? Vinho, sommelier, porque o chefe, além de ser chefe, né, empresário, é o Live Express no shopping, é o Live Gastrobar, é o espaço Live maravilhoso que você pode fazer Você sua vê festa. quanto trabalho eu tenho, Ele né? também tem muito estudo, né? Você é sommelier, você gosta do vinho. Eu comecei Que vinho assim. que não pode faltar na sua adega, chefe? No Brasil, um bom espumante, Brasil, né? Um bom espumante, inclusive nacional, né? E eu tô numa fase brancos, assim, eu acho que eu tô muito mais apaixonado pelos brancos, uma questão de clima também, do que os tintos. Todo amigo fala, porra, mas branco eu não sei. Não, calma, vou te dar o branco certo, pra ocasião certa, e não tô falando de preço. Consigo vinhos excelentes a partir de R$40, R$39. Então, eu acho que hoje em dia um bom espumante, um bom branco, hoje eu tô apaixonado pelo branco. Vamos fazer um vídeo mais pra frente das suas indicações de vinho branco nesse valor de 40, 50, 60 reais aqui para os nossos telespectadores? Feito o desafio, estamos de acordo. Gostei do preço. Todo mundo quer tomar um vinho bom a 40 reais, pensa, chefe? Exatamente. A nossa carta do Live Gastrobar é recheada de custos-benefícios. Lógico que eu tenho o de 150, o de 200, mas eu tenho lá o de 60, 80, que são vinhos bons, vinhos de combate, que a gente fala, né? Bem gastronômicos, fáceis de beber e um bom começo para isso. Então a gente vai falar sobre vinho branco. Fechado. Próximo programa da semana que vem ele, chefe Chico Olive, com opções de vinhos contando para você, indicando, né? Indicando. É isso mesmo. Harmonizando e tudo mais. A gente volta pro estúdio, chefe. Muito obrigada. Eu que agradeço. Seu quadro hoje foi leve. Foi leve. Não estamos aqui com alimentação, com fogão, com... Não, e vai, prepara e corta. Por isso que é bom também, né? Pra gente é gostoso também. Coisa boa. E relembrar a história. Chico Olive é cultura pra vocês. Até a semana que vem a gente volta pro estúdio. Apoio Cultural, chefe e sommelier Chico Olive, o Live Gastrobar, Espaço Live e o Live Express.